Opa, Opa, boa noite, professor. E aí, tudo bom? Como é que estão? boa Maravilha. noite, professor Salomão Rosedar, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Começar as tratativas agradecendo a sua disponibilidade, por tirar aí um tempinho do seu tempo para vir bater um papo com a gente sobre essa temática interessantíssima, né? Tem uma repercussão aí quando saiu essa notícia, né, do STJ tinha sobre a possibilidade, e aí eu vi que você fez uma postagem, inclusive, sobre isso. Eu conversando com o Zé Dudu, vamos chamar o professor Salomão para a gente conversar aí sobre essa possibilidade e os efeitos jurídicos, né, dessa irmandade socioafetiva. Então, professor, eu vou abrir para as suas considerações iniciais, desejando mais uma vez muitíssimo boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço. Eu vi que vocês estão falando aí da região mais acima, quase próximo do Equador, né? Estavam falando aí da mudança de temperatura, essa coisa toda. Aqui em Salvador também a gente passou por um período grande de chuva. Melhorou agora, na verdade, melhorou hoje. Estava bem chuvoso aqui. Mas é um prazer trocar sempre uma ideia, né? Bater um papo sempre. É muito bom falar de teses jurídicas e tal. Eu só estou assim meio fantasiado, porque eu acabei de chegar do trabalho correndo, mas o bate-papo nosso aqui é um bate-papo informal, é um bate-papo mais para trocar uma ideia mesmo, né? Para a gente colocar alguma coisa para ser discutida aqui, porque direito, na verdade, é isso, né? Direito é argumento, direito é discussão, e aí é colisão de pensamentos até que a gente consegue romper alguma barreira e chegar a algum ponto em comum. Eu costumo brincar e dizer que, assim, quando eu estou em sala de aula, principalmente em uma coisa não tão amarrada como é uma graduação, né? Uma coisa mais fluida, como seria, por exemplo, um curso de extensão, uma pós-graduação, eu costumo dizer que é mais interessante sair da sala de aula com os alunos ou as pessoas que estão ali assistindo irrequietos, e achando a gente como maluco, né? Tá achando a gente como louco, dizendo assim, o que esse louco tá fazendo aqui? Do que ter aquela síndrome do cachorrinho, daquele cachorrinho de pelúcia do carro, sabe? Qual é que botam no painel do carro, aí ele fica assim, essa síndrome é horrível. Então, assim, é melhor a gente trabalhar com muita interrogação do que a gente buscar algumas exclamações. Então, com base nisso, a gente está aqui para conversar sobre essa temática que o STJ lançou aí, né? Que sacudiu um pouco as redes sociais. Perfeito, professor Salomão. Zé Du, meu querido, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Mais uma vez, né, recebendo um grande nome do direito brasileiro para conversar sobre as questões que tanto incomodam, né? É o incômodo, a inquietação. E essa inquietação, com relação a essa, nós vamos passar por essa questão dos irmãos e tal, mas há um bom tempo eu venho pensando muito nessa questão do parentesco. A gente vem de uma família totalmente com uma estrutura única, como diz o professor Rolf, né, hematófila, né, pelo sangue, com uma hierarquia, com uma certa retidão. Aí vem a Constituição de 88 e abre para a gente reconhece, além da família formada pelo casamento, que o ordenamento anterior só aceitava a família formada pelo casamento. Vem a Constituição de 88, reconhece as uniões estáveis, reconhece a família monoparental e aí abre a possibilidade também, por conta dos seus princípios, por conta dos seus fundamentos, de reconhecimento de tantas famílias quanto a nossa criatividade for capaz de encontrar, né? E aí a gente fica assim, bom, ok, eu posso ter uma forma de família montada de maneira diferente daquela que alguém já conhece. Mas eu não tenho nome para essas coisas, eu não tenho uma relação entre essas pessoas que me garantam um parentesco. Eu tenho uma Constituição que abre, eu tenho princípios que abrem e tenho um código que amarra. Eu acho que o nosso... E aí
As pessoas falam em constitucionalização do direito civil. Não é constitucionalização do direito civil, é uma forma de encarar o direito civil como ele deve ser encarado, à luz dos princípios constitucionais, né? E aí isso tem me incomodado bastante. Então eu acho que a nossa discussão hoje vai ser muito rica, quero crer, tenho certeza disso, que o professor vai trazer alguns esclarecimentos nessa e em outras linhas que vão poder abrir um pouco a cabeça da gente, das pessoas que eventualmente passarem por aqui, nos assistindo, para que a gente possa pensar e repensar, né? Porque se o direito fosse ficar sempre do mesmo tamanho, a gente pegava lá os fundamentos, os princípios romanos e íamos trabalhando com ele, estava tudo bem, né? Mas não precisaríamos de tribunais, de jurisprudência, de precedentes, como nós temos agora. Bastaria usar o velho e bom formulário, né? O copia e cola, e que daria tudo certo, né? Mas não é isso, porque a sociedade vai se transformando e cabe aos operadores do direito encontrar soluções que ofereçam proteção, não só àquelas pessoas que participam de uma determinada relação jurídica, mas também de todas as outras que eventualmente possam sofrer algum tipo de reflexo ou consequência dessas relações. E aí as coisas estão começando a acontecer, né, Elton? E agora vem essa e vamos lá. E no mais, boa noite e abertos os trabalhos, não é assim? Super à vontade, professor Salomão. Deixa eu só já começar, já que os trabalhos estão abertos, deixa eu só começar a colocar aqui meu ponto de vista. O direito de família hoje, né, sempre na realidade, ele foi e ele é o direito que está mais sensível, ele é o direito que é mais sensível às alterações sociais. E isso acontece porque o direito de família, ele é o direito mais vívido de todos. Todo mundo tem uma mãe, um pai, um namorado, uma namorada, um cônjuge, um companheiro, um amante. Todo mundo tem, você vai encontrar todo mundo tendo alguma coisa desse elemento aí. Mas nem todo mundo, por exemplo, vai ter um apartamento. Então, matérias que envolvem, por exemplo, direitos reais, como propriedade, nem todo mundo vai celebrar um contrato, apesar do contrato também ser bem comum. Mas se a gente estiver falando ali, por exemplo, de uma criança ou adolescente, ele não celebra o contrato. Quem celebra para ele é uma outra pessoa, né, que é aí na assistência e representação. Então, o direito de família, ele está ali na veia de todo mundo. E o direito de família, ele acompanha, esse acompanhado da intenção social, da intenção da sociedade no direito de família, ele é muito evidente. Se a gente botar na moda hoje, né, na palavra da moda, eu posso dizer com tranquilidade que a gente está no direito de família 2.0 ou 3.0. Porque o primeiro direito de família na verdade, o 3.0. Na verdade, o primeiro direito de família, ele é lastreado exclusivamente na questão de transferência patrimonial geracional. Calma para quem está assistindo para não embolar. E vocês estão ouvindo aqui, o meu vira-lata, tá? Falando aqui. Esse horário é o horário da fofoca canina, então começa a ter latinórios por aqui pela região. O que acontece? O direito de família original, aquele lá das ordenações, que veio pelo Código Civil, aquele ali, ele está preocupado com a transferência de patrimônio intergerações. O de hoje também, tá? Não se enganem, não. E aí, quando eu fechar o raciocínio, a gente entende um pouquinho mais a minha loucura aqui. Mas o que acontece? Aquele lá, a gente tinha uma transferência patrimonial intergeração vinculada a uma família de ideal sanguíneo. Por isso que a gente tinha o casamento como uma única forma de reconhecimento familiar. E aí, queridos amigos, a gente tem inúmeras situações sociais que a gente vivencia e que passa pela gente e a gente não percebe muito bem. E depois, quando a gente começa a estudar direito de família na história, a gente vai ver que algumas coisas se encaixam. Por exemplo, festa de 15 anos. Por que festa de 15 anos? E por que só a mulher faz festa de 15 anos? O homem não faz. Porque, geralmente, né, antes da gente ter as galinhas hiper aditivadas de McDonald's, de hambúrguer, essas comidas ultraprocessadas, essas coisas todas, o ciclo menstrual da mulher, ela iniciava ali variando entre 12
aos 14 anos. Então, os 15 anos era a certeza ideal de que aquela mulher já estava com o ciclo menstrual dela ok. E a partir do momento em que ela já tinha ocorrido a menarca, né, já teria a primeira menstruação, ela já estava apta a reproduzir. Então, a festa de 15 anos nada mais é do que a exibição da menina para a sociedade, dizendo que ela está apta a reproduzir. Tanto que tem o baile, né, que a menina fica, os clássicos, os 15 anos clássicos, me corrija se eu estiver errado, a menina fica bailando com vários pretendentes, né? É como se fosse assim, olha, estou te apresentando, e aí a gente tem essa situação. Então, aos 15, a menina, aos 14, né, e aí você vê numa festa ela com super vestido e tal, aos 15 ela diminui a vestimenta, fica mais mulher, né, ela fica mais exposta, né, socialmente falando, as mangas encolhem, os vestidos encolhem, para ela ficar mais atrativa. E aí ela é apresentada na sociedade. O código ele não se preocupa com namoro e noivado, tá? Você vai olhar no noivado, no código, tem lá um pingadinho ali, um pingadinho aqui, falando de esponsais, mas é coisa muito, muito singela, porque o código não se preocupa com isso, porque o código não foi feito para isso. Porque depois desse momento da exposição da menina, os pais mesmo ajustavam ali a relação casamentária e aos 16 anos a menina já estava habilitada para casar. Ela já tinha a capacidade casamentária. O homem só aos 18. Isso para quem está assistindo aqui, a gente está falando do Código Civil de 16, tá? Então, aos 16, a menina já poderia casar. E aí, você tem a celebração do ato casamentário, que se você for olhar ele de forma bem crua, é quase um contrato de transferência de propriedade de coisa móvel. Por quê? Tem ali o aperto de mão, que é o símbolo de uma celebração contratual. E depois do casamento, né, depois de celebrado o casamento, os cônjuges, eles eram obrigados a fazer uma lua de mel, que é o quê? É o primeiro momento passivo de relação sexual, que era proibido, só poderia no casamento. Por que só poderia no casamento? Para que a Igreja Católica conseguisse controlar a reprodução. Um católico com um católico, provavelmente iria sair, a probabilidade era sair um novo católico. E aí a gente cancelava aquela ideia do crescei-vos e multiplicai-vos. Tá? Crescei-vos e multiplicai-vos. Tanto que se você não convolasse lua de mel, no primeiro momento, seu casamento poderia ser anulado. Ou seja, se você chegou ali na lua de mel, você tomou umas, se cansou, não conseguiu, deitou na cama, dormiu, seu casamento poderia ser anulado. Assim como se a... E olha, isso é para a mulher. Se a mulher não fosse virgem, ela poderia ser devolvida. E por que ela poderia ser devolvida? Muita gente faz a ligação com a virgindade, eu discordo. Ela poderia ser devolvida porque a gente pensa que a gente está numa época que não tinha ultrassonografia, não tinha DNA, não tinha nada. Ela poderia ser devolvida porque não se tinha certeza de que se ela estava grávida ou não. E se ela estivesse grávida ao ato de casar, ela estava trazendo um ET para aquela família. E aí a transferência patrimonial interfamiliar consanguínea ia para o espaço. Bom, isso vai durando ao longo do tempo. A grande responsável pela evolução do direito de família é a mulher. Foi a mulher, com as brigas, cada passozinho, micropasso que ela dava para conquistar um espaço, que ela foi a responsável por toda a evolução do direito de família. Porque a mulher conseguiu dominar o ato gestacional a partir da pílula anticoncepcional. Isso foi libertador. A mulher passou a trabalhar. Veja que o Estatuto da Mulher Casada é de 1964. Ou seja, até 64, a mulher ela só conseguia alcançar a capacidade relativa. Só a partir de 64 é que ela começa a ter capacidade absoluta. Só a partir de 64 é que ela, quando trabalhava, e para trabalhar ela tinha que ter autorização do marido, só a partir de 64 é que quando ela trabalhava, o salário que ela recebia era dela. Porque até 64, como ela não tinha capacidade plena, o salário que ela recebia ela tinha que entregar para o marido, porque ela não conseguia transacionar com nada.
né? Daí, inclusive, tem uma lenda, isso aí não é dado técnico, mas tem uma lenda que dizem que o salário dos professores ele é baixo no Brasil por causa disso, porque a mulher, a tendência profissional dela era ela ser professora. E como ela não precisava receber salário para viver, ela recebia uma remuneração simbólica para os alfarrapos e alfinetes. Quem me contou essa história foi uma senhorinha de 84 anos. Então, ela, como não precisava, né, a mulher receber, então a remuneração era pouca. Mas vamos adiantar aqui. Então, a gente evolui, a mulher consegue uma autonomia, vem a lei do divórcio, e quem controla agora o ato gestacional é a mulher, e aí aquela toda presunção de transferência patrimonial consanguínea vai perdendo força. E aí a gente chega na Constituição Federal, que, como muito bem posto aqui, traz um conceito super aberto de direito de família. E aí, ao apresentar esse conceito aberto de direito de família, a gente acaba se batendo de frente com a afetividade. Eu não vou adjetivar a afetividade, se é princípio, se não é. Sugiro até para os que estão presentes aqui a leitura do livro sobre a afetividade do professor Cristiano Chaves e Conrado Paulino. É um livro muito legal sobre o tema, bem interessante. Então, é a afetividade no direito brasileiro, alguma coisa assim, né? Teoria Geral do Afeto. Teoria Geral do Afeto, obrigado. Então, o que acontece? A gente chega na afetividade. E aí, o reconhecimento de famílias, a família, ela também passa por um contorno diverso. Por quê? Porque a estrutura familiar ela era feita sempre de forma hierárquica. Você tinha o pai, ou os pais, e o filho. Como família agora ela fica multifacetária, a professora Maria Berenice Dias, por exemplo, ela usa essa denominação, a gente passa a ter um reconhecimento de uma família que é chamada família anaparental, que é a família que ela não é vista assim, a família ela é vista na horizontal, tá? São aqueles laços familiares que acabam não sendo formados por hierarquia. E aí a gente chega na família formada por irmãos. Então, a ideia que a gente trabalha hoje de afetividade, ela é o substituto da ideia de reprodução de antigamente, de laço biológico antigamente. Então, toda a discussão que a gente vai fazer aqui, no frigir dos ovos, a gente está querendo estabelecer laços patrimoniais. Porque quando eu falo que uma pessoa pode reconhecer a outra como seu parente por afetividade, qual é o objetivo disso? É só botar bonitinho na certidão de nascimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas lá no fundo, a gente tem uma situação mais patrimonial. A gente roda e cai no direito sucessório de novo. O que vocês acham? Não, pode falar, Elton. Não, Zé, pode ficar tranquilo. Mande bala aí. Enquanto o professor falava, eu estava pensando aqui exatamente nesse aspecto aí. Porque, por exemplo, ontem eu conversava com o professor João Porto, e ele tem um trabalho muito interessante em comunidades carentes e nas aldeias indígenas aqui do Espírito Santo. E com diversas tribos, com tribos diferentes. Então ele me dizia, por exemplo, que em algumas tribos, eles reconhecem todos os que estão ali, eles chamam de parente. Eles usam essa expressão, parente. E numa tribo específica, se não me engano, são os Guaranis, me dizia ele, acho que sim, acho que os Guaranis. Uma coisa interessantíssima, que todas as crianças daquela aldeia são criadas por todos os adultos, né? Então, se é adulto, é pai, se é criança... Então, você tem essa relação afetiva formada a partir de uma relação de cuidado, dentro de povos diferentes da nossa cultura, e que está tudo muito bem demarcado, tudo muito bem estabelecido. Nas comunidades carentes, nós vamos ver isso também em profusão. É aquela vizinha que cuida do filho da vizinha para ir trabalhar e que se estabelece uma relação praticamente de uma verdadeira paternidade até, né, socioafetiva e tal. E quando a gente fica pensando nesses casos, a gente fica pensando o seguinte, bom,
eu não preciso realmente de ter uma inscrição em registro algum para que eu me reconheça como irmão. A gente se cumprimenta, ei, meu irmão, como vai? Quando você tem aquele amigo que é mais chegado, né? E aí me vem à cabeça um outro aspecto, que é o do envelhecimento da população. E não é raro que a gente veja irmãs morando sob o mesmo teto, uma cuidando da outra. E aí, quando uma delas... E tem a relação de dividir as contas, dividir tudo, e de ter realmente uma entidade familiar formada ali. E aí nós temos um problema que é exatamente quando a gente vai lidar com a sucessão. Esse problema não é só por aí. Aqui a gente está lidando com uma coisa mais complexa. Agora, quando eu falo de sucessão, aquilo que o professor Dimas brincou com a gente, né? Que os caras que fizeram a parte de família do código esqueceram de passar um WhatsApp para o grupo que estava fazendo a parte de sucessões. O professor Dimas usou essa expressão, eu achei muito interessante, porque realmente há uma falta de comunicação. A gente tem a sensação de que a parte de sucessões do código é de um outro planeta, não é nem de um outro país, é de um outro planeta, porque ela não se comunica. E quando se comunica, faz muito mal, como é o caso, por exemplo, do artigo 1829, que vai estabelecer uma relação de vocação hereditária ali, completamente alheia à realidade e até à vontade que as partes manifestam, por exemplo, no pacto antinupcial. Quer dizer, aí a gente fala de uma Constituição que diz autonomia e a gente vê que a gente não tem autonomia coisíssima nenhuma, por conta de institutos como legítima e tantas outras coisas. E o próprio Instituto da Legítima vai muito ao encontro daquilo que o professor está falando, porque legítimo era o quê? Era o filho legítimo, era a família legítima, era manter o patrimônio dentro de uma relação de consanguinidade, né? Você tem esse aspecto. E o que a gente vê, na verdade, é que as estruturas familiares, sobretudo a partir não só da Constituição de 88, mas de uma própria modificação da sociedade, que dá ensejo às modificações que a Constituição traz, a gente fica assim, como que nós vamos oferecer segurança jurídica, como é que nós vamos oferecer tranquilidade para essas famílias, que são famílias reais, que reúnem todos os elementos de uma verdadeira família, mas que no fundo acabam não recebendo a proteção que as famílias tradicionais, que ainda são o rumo, o prumo do nosso ordenamento, conseguem. Então isso é uma coisa que realmente deixa a gente muito angustiado. Minha filha recentemente resolveu residir em Trancoso. Ela é escritora, resolveu, não, eu vou ficar... Foi passar um Réveillon em Trancoso e resolveu ficar 2 anos por lá. E se juntou numa comunidade assim, de pessoas que dividiam o mesmo teto, não tinham relação erótica, não existia relação erótica entre aquelas pessoas que habitavam aquele lugar, porque essa coisa da relação erótica também é uma marca da nossa estrutura familiar, pelo menos a estrutura familiar reconhecida. Não havia, mas se um ficava doente, era o outro que levava para o hospital. Se um eventualmente não tinha faturado o suficiente naquela semana para poder comprar a própria comida, os outros é que ofereciam o pão para aquela pessoa. E, enfim, uma verdadeira relação familiar, sem qualquer laço consanguíneo, sem qualquer laço erótico e fundada numa afetividade, num senso de responsabilidade e, mais do que isso, na solidariedade. Então, esse conceito, e essas pessoas ficam absolutamente desprotegidas à luz do nosso direito. Então, essas modificações, elas precisam vir, mas não só no aspecto social, porque no aspecto social, elas já estão fundadas. Quando a gente começa a olhar direitinho, a gente nem precisa de uma lupa, basta um olhar atento para as estruturas sociais que nós vemos dentro da nossa sociedade, a gente percebe que a coisa está muito diferente daquilo que está nos livros. E que essa busca por soluções, ela tem que ser algo contínuo e incansável. E aí eu queria saber a opinião do professor sobre essas questões. Veja só, vou usar uma palavra que ficou na moda esses dias, né? A família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira é a família heteronormativa reprodutiva, tá? Reprodutiva. E aí eu volto
trazer comportamentos sociais em face da mulher, que a gente ainda faz isso muito hoje. A primeira coisa que pergunta é, você não vai casar? E aí, casou, você não vai ter filho? Você vai ficar pra tia? Né? Essa expressão é ótima, né? Você vai ficar pra tia, porque tia é aquela pessoa que se dedica a cuidar de um filho que não é seu por incapacidade sua de não ter esse filho. Né? Então, isso é muito pesado. Você falou da sua filha aí, eu tava lendo uma reportagem, isso não é meu, né? Isso é de terceiros. Eu achei uma coisa bastante interessante, claro, uma reportagem escrita por uma mulher, e ela dizia o seguinte, que quando você está numa viagem, por exemplo, ela usou o exemplo da viagem, e tem 3 homens, você olha e fala assim, poxa, ali, ó, os caras estão aqui com os amigos. E se você olha 3 mulheres, você vai dizer assim, poxa, aquelas mulheres estão desacompanhadas. E isso é um comentário que a gente ouve e a gente não raciocina. Pô, aquela mulher está desacompanhada. Mas o cara também está desacompanhado, porque o sentido de acompanhado aí seria... e você não sabe se ela está desacompanhada necessariamente, e você não sabe se ele está desacompanhado, porque eles podem ser homoafetivos. Né? Você não sabe. Então, essa ideia de família tradicional brasileira é a família hétero, vinculada com uma reprodução. A gente ainda tem uma carga preconceituosa gigantesca. E aí, eu vou usar até um memezinho que eu vi, que dizia assim, a única forma de um homossexual destruir o seu casamento é você se apaixonando por ele e largando sua mulher. Fora isso, ele não tem nenhum perigo para você destruir a tradicional família brasileira, se a gente for nesse sentido. Então, de fato, o que muito se prega hoje é o que se tem há muito, muito tempo atrás. E aí vem institutos como o IBDFAM, por exemplo, vem doutrinadores mais vanguardistas, né, como o Rolfo Madaleno, né, que foi falado aqui, o próprio professor Cristiano Chaves, o professor Conrado Paulino, que são pessoas que tentam romper linhas inimigas, né, vamos botar assim, né, linhas de fronteira. E essa batalha é uma batalha muito dura, tá? Veja, por exemplo, quando se reconheceu a confusão que foi quando o STF reconheceu as uniões homoafetivas. Teve gente que disse que o STJ estava revogando dispositivo de lei, ou dispositivo de Constituição, que o STJ estava sendo maior do que a própria Constituição. Então a gente tem toda uma carga estruturante em cima disso. Quanto à questão do reconhecimento da afetividade, né, entre irmãos, e a afetividade num centro focado hoje do direito de família, é muito interessante, porque, em alguns casos, economiza até uma demanda processual. Vamos para o direito sucessório, e aí eu concordo completamente contigo, eu acho o direito sucessório o pior livro que tem do direito de família. Eu acho que o pessoal cansou o dedo quando chegou lá em direito sucessório. Deixa aí como tá, vai, deixa aí. Vai estar morto mesmo, não vai poder reclamar, deixa aí. Então, eu acho o pior livro. Mas vamos lá. Se a gente não puder fazer o reconhecimento de união, reconhecimento familiar afetivo entre irmãos, o que é que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer uma investigação de paternidade socioafetiva para aquela pessoa ser parente do pai, né? E na condição de parente do pai, ele carregava consigo o parentesco por irmão. Só que, como eu disse a vocês, o parentesco por irmão, ele tem cunho, na verdade, todo laço familiar, ele vai ter um cunho protetivo, e esse cunho protetivo vem por um caráter patrimonial. Quando você trabalha com um laço de irmandade afetiva, você está querendo ali ou garantir uma proteção a um pleito alimentar ou uma proteção de caráter sucessório. Então, se você está falando de caráter sucessório, você está falando de sucessão entre irmãos, que é o quarto da cadeia. Então, para ter sucessão contra irmãos, você já não tem filho, você já não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge nem companheiro. Você está no colateral em segundo grau. Então, imagina a economia processual nesse ponto, porque você teria que entrar com uma investigação de paternidade pós-mortem,
contra o pai para reconhecer o laço e depois entrar contra depois participar da sucessão do irmão. Então, quando você já reconhece esse laço imediatamente, você já economiza essa linha de raciocínio. A gente também tem uma outra hipótese. Pode ser que aquela pessoa foi e não teve o vínculo com o pai, né? Não fez o triângulo. Então, isso também auxiliaria essa situação. O que a gente discute aqui é basicamente aquela decisão do STF, do STJ, e na decisão do STJ, o ministro não decidiu. Tá? É bom esclarecer isso. O ministro não decidiu ali. O ministro só disse que o pedido é juridicamente possível. Tá? E aí a gente tem que fazer um pouquinho essa análise um pouco mais detalhada. Eu publiquei no meu Instagram ontem uma decisão do STJ que a ministra, foi a ministra Nancy, ela disse o seguinte, que o condomínio ele tem legitimidade para fazer pleito indenizatório, seja de dano moral ou dano material. Mas, no que se refere ao dano material, ele não tem direito. E aí eu publiquei isso, e aí veio uma pessoa e disse assim, eu não entendi. Como é que tem legitimidade e não tem o direito? Aí eu falei, uma coisa é legitimidade, uma coisa é dizer, o pedido é juridicamente possível, você tem legitimidade para fazer isso, mas entrando no mérito, você não tem o direito. Porque quando você fala que você não tem legitimidade, o pedido é juridicamente impossível, você está ali nas fases preliminares do processo. Quando você diz que existe legitimidade, que o pedido é juridicamente possível, você arremessa isso por uma questão meritória. Então, a decisão, o ministro não decidiu. Tá? O ministro não decidiu. O ministro só disse o seguinte, é juridicamente possível haver um pedido de reconhecimento de afetividade, de reconhecimento de laço de irmandade por afeto. E aí ele usa como base, e aí, pessoal, eu não li a decisão, tá? O Elton até perguntou se eu tinha tido acesso à decisão, mas eu não tenho decisão com segredo de justiça, é bem complicado de você ter acesso. Com base nas notícias, o entendimento do ministro está espelhado no código. Ou seja, a gente já tinha esse entendimento desde 2002. Quando a gente abre ali o artigo 1593 do código. E eu estou com ele aberto aqui para ler ipsilíteres. O 1593 diz assim, o parentesco é natural ou civil, vírgula, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Outra origem. Conceito aberto. Qualquer outra origem pode ser configurado como parentesco. E aí vai se decidir, porque o processo voltou para o primeiro grau, né? Voltou porque o processo foi extinto sem resolução de mérito no primeiro grau, foi confirmada a extinção no segundo grau, e foi para o STJ, o STJ disse, não, está todo mundo errado, vocês têm que analisar o mérito. E aí desceu para o primeiro grau. Então, a gente não pode dizer que esse caso, os irmãos foram, as pessoas que estão ali pleiteando foram reconhecidas como irmãos. Mas abriu-se a possibilidade de se discutir isso. Isso, mas que o pedido é juridicamente possível e isso já está no código desde 2002 pelo 1593. Então, todo esse rebuliço que se faz em rede, isso é interessante porque isso atiça a curiosidade das pessoas. Mas, quando a gente vai separar a intensidade da informação com a alegria das pessoas em discutir aquilo, a gente bota a areia ela sedimenta, né, ao fundo, e a gente vê que quando a água calma, está lá no código, não é nenhuma invenção mirabolante, né? Inclusive hoje saiu uma decisão ontem do STJ, está todo mundo também comentando, que fidelidade não é requisito necessário para reconhecimento de união estável. Nunca foi. A fidelidade, ela elimina a possibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, mas não impede o reconhecimento de uma união estável, porque eu posso conviver com uma pessoa, manter relacionamento com outras pessoas esporádicos com essa pessoa, e esse relacionamento mais constante vai ser união estável. Está no código. Não é nenhuma uau. É mistério. E aí,
eu vou e volto, e a mesma afetividade que a gente lança a mão de como uma carta agora, né, como um coringa, essa afetividade, ela é esquecida quando a gente vai trabalhar com uniões paralelas. Pessoal que está assistindo, qual a razão jurídica? Eu quero uma razão jurídica para o sistema refutar com tanta força a possibilidade de uma pessoa conviver com mais de uma, ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui numa razão da CNTP. Uma pessoa convive com a outra e a outra ao mesmo tempo e as três se entendem. Qual a razão para isso? Qual a razão para se proibir isso? A gente não está trabalhando tanto com afetividade? Nessa situação não tem afetividade também? Entende? Então, assim, isso é o gostoso do direito de família, porque a gente está trabalhando com afetividade, a gente está dando um passo bem grande para reconhecer, inclusive, família entre irmãos, por afeto, e, ao mesmo tempo, quando a gente vai falar em multiplicidade de relações simultâneas, a gente não usa essa mesma afetividade. Isso é a variação, né, assim, a gente vai subindo, vai caindo, vai subindo, e vai chegando a um ponto. Uma afetividade seletiva, né? Já aproveitando o gancho do momento. Né? Eu tenho uma teoria sobre isso, né? A gente fala também muito nas famílias recompostas, né? Desde 77, o divórcio é permitido, a partir de 2010 liberou geral, e a gente sabe também que a afinidade não se extingue com o fim do casamento. Nos leva à inequívoca conclusão de que sogra é para sempre. Só que existe a situação da sogra ficar em estado inativo quando o casamento termina. O grande problema desse reconhecimento de duas relações ao mesmo tempo é que nós poderíamos ter a situação de 2 ou 3 sogras ativas ao mesmo tempo, o que certamente poderia causar até um problema de saúde pública, né? Então, enfim, talvez seja por isso. Mas aquela decisão do CNJ, quando julga a questão até foi um pedido da ADFAS, né? Julga um pedido de providência da ADFAS, impedindo os cartórios de registrar. Na época eu tive a oportunidade de conversar com o Zeno, e o Zeno era muito reto para essas coisas. Ele falava, como oficial de cartório, ele dizia, não, eu sou tabelião. Tabelião, a função do tabelião não é ficar discutindo se é juridicamente ou se não é juridicamente. Você fala, eu escuto, eu anoto e eu guardo. E é basicamente essa a situação que a gente tem. Mas o CNJ parece que ultrapassa um pouco os seus limites e diz, não pode, com base no princípio da monogamia. E aí a gente volta para a discussão daquilo que efetivamente é princípio e daquilo que efetivamente é valor jurídico, né? Que o Conrado e o Cristiano foram muito felizes quando quebram essa coisa de princípio da afetividade e colocam o afeto como um valor jurídico, porque de fato tem, né? Porque eu ficava pensando aqui, vamos imaginar que a gente tenha um reconhecimento judicial, não que seja necessário, porque como o senhor disse, já está no código. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vem uma decisão judicial que diz, olha, podemos reconhecer sem qualquer dúvida uma relação de parentesco entre 2 irmãos que não têm nem ascendência biológica, nem ascendência civil, como é o caso de adoção. Então nós podemos reconhecer. Agora vamos pensar, então vamos lá, pacificou esse entendimento, acabou, ganhou publicidade, vamos todo mundo fazer aquele monte de ação que vai entrar, muda as regras sai um provimento facilitando, como tem sido na história. Agora vamos pensar o lado contrário. Quando eu faço o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva, eu implico em toda a descendência nas relações de parentesco. Então, se sou reconhecido filho de alguém, ainda que eu não tenha uma relação afetiva com o filho daquele alguém, eu passo a ser irmão daquele alguém. Não tem jeito. Aí eu pergunto, e passo também a ser neto daquele alguém, né? do pai daquele alguém. Aí eu fico pensando o seguinte, a partir do momento que for reconhecida uma relação
de fraternidade, uma relação civil, de parentesco entre irmãos socioafetivos, eu vou ter necessariamente também a mesma implicação? Será que os efeitos serão os mesmos? Eu vou também implicar com a minha ascendência, com a ascendência daquele irmão, eu vou implicar também. E outra coisa, essa implicação será de forma bilateral, eu vou implicar também os outros colaterais. São questões que a gente ainda nem começou a debater, mas que é muito importante que venha à tona por conta das consequências. Porque nós temos uma questão no nosso direito que é exatamente essa. A gente fala, vamos satisfazer aqui uma necessidade daquela pessoa. Mas, ora, o direito tem um caráter social e a gente não pode esquecer jamais disso. Porque a pretexto de satisfazer uma demanda pessoal ou de um determinado grupo, a gente acaba trazendo consequências com as quais a gente nem sabe se vai conseguir lidar de uma forma adequada. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sua pergunta é, assim, interessantíssima. Sua linha de raciocínio, ela é muito interessante. E eu concordo contigo, tá? Eu acho, volto a dizer, que não é algo pronto, né? É algo que a gente sobe, é igual bolsa de valores, a gente sobe, aí depois a ação cai, aí a ação sobe, aí a ação cai. Se você ficar assustado no primeiro momento, você vai resgatar. Mas se você mantiver lá durante um período de tempo, você vai ver que esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, provavelmente lá no final você já ganhou mais do que você perdeu. Então, são questões como essa que você faz que é o que coloca em xeque a tese. E é interessante se colocar em xeque a tese. E aí, pelos instrumentos que a gente tem hoje, havendo um reconhecimento de família por irmão afetiva, com certeza isso vai respingar na questão da paternidade. Com certeza isso vai respingar na questão da paternidade. E aí você pergunta, será que seria uma paternidade unilateral ou bilateral? Não. Aí a gente vai ter que entender isso, né? Vou seguir aqui uma lógica, que seria bilateral. Sabe por que eu acho que com certeza vai bater na paternidade? Porque não existe nenhum documento oficial que comprove que eu sou irmão da minha irmã. O único documento oficial que comprova que eu sou irmão da minha irmã é minha certidão de nascimento, que quando colocada em paralelo com a minha irmã, vai ver lá que a gente tem o mesmo papai e a mesma mamãe. Não existe uma certidão de irmandade. Então, se a gente faz, e aí perfeito a sua colocação, perfeito. Se a gente faz isso, se a gente reconhece essa irmandade por afetividade, isso vai acabar gerando consequências em outra esfera, como gerou muita consequência o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Só a título de exemplo aqui, para vocês verem como o sistema ele é instável. Eu fui dar uma aula numa pós-graduação em Brasília, e aí eu estava falando da parte de direito sucessório, e o STJ ele tem um entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a ação de petição de herança, ele, quando provido de investigação de paternidade, ele começa a contar do trânsito em julgado da investigação de paternidade. Tá? Esse é o entendimento do STJ. E aí, quando eu estava explicando isso, discutindo lá com o pessoal, um aluno enlouqueceu. Um aluno entrou em curtos, quer dizer, eu não digo nem aluno, né? Porque pós-graduação já não é mais aluno. Um ouvinte, ele entrou em curto-circuito, porque ele disse assim, Salomão, então, a ação de petição de herança é imprescritível. Porque se o reconhecimento de paternidade é um direito essencial, então ele é imprescritível, e a petição de herança, aqueles 10 anos, só começa a correr a partir do trânsito em julgado, então é imprescritível. Então meu cliente está ali na paz, aparece alguém 20 anos depois, faz uma ação de reconhecimento de paternidade que vai durar mais uns 4 anos, e aí depois de 24 anos transita em julgado, e a partir daí começa a contar o prazo de petição de herança dele. E aí eu olho para o cara e falo assim, ó, você está certo.
Eu não tenho o que falar. Você está completamente certo. E aí, a sua provocação caminha também nesse mesmo sentido. Não é simples. Eu vou ali reconhecer a pessoa como meu irmão e está tudo bem. Não é. Porque isso vai ter reflexos para a ascendência, vai ter reflexos para a descendência, dentro da ascendência, vai ter reflexo na colateralidade também, dentro da ascendência a gente ainda vai ter que discutir se vai ser irmão germano ou irmão unilateral, né? Porque a que momento você vai reconhecer isso? Quando o cara nasceu, né? A ascendência. E quando o cara nasceu, os pais estavam casados ou estavam separados? Mas e aí? E se só tiver, se foi o pai que estava separado, a mãe, quem vai ser a mãe daquele cara? E aí como é que vai ficar o sistema registral dele? Vai virar multiparentalidade ou você vai arrancar a mãe dele e botar a mãe do irmão que foi reconhecido como irmão socioafetivo? Entende? E aí assim, qual dos dois? Enfim, é nó para tudo quanto é canto. E aí eu concordo exatamente com o que você está falando. Não é dar passos à frente muito acelerado. A gente precisa evoluir, mas essa evolução dói. E deixa resquícios. Né? Essa evolução, ela deixa para trás muita coisa. Quer ver uma coisa absurda? E eu acho absurdo isso aqui. Hoje a gente aceita a pluriparentalidade, né? A gente pode reconhecer mais de uma pessoa como pai e colocar no registro e tudo beleza, tô tranquilo. Olha essa situação. Uma pessoa, a mãe grávida, situação hipotética, tá? A mãe grávida, o pai nunca deu assistência, nasce o filho, a mãe encontra um outro marido, que cuida da criança como se filho fosse, tá? Registra ali a criança no nome dela. É verdade, né? Sim, normal. Registra no nome dele. E aí, esse pai socioafetivo falece, esse indivíduo participa da sucessão do pai, e aí a mãe, em leito de morte, diz assim, olha, seu pai não é Joãozinho. Seu pai é Antônio. O dono daquela empresa ali, o advogado de sucesso da cidade, que é seu pai. Só que Antônio está no leito de morte também, está bem doente. Essa pessoa pode entrar com uma investigação de paternidade biológica contra Antônio, registrar Antônio como seu pai, com o único fim de participar do procedimento sucessório. Ah, meu Deus, rolou até uma buzina aí. Ah, meu Deus, que absurdo. Que absurdo, consequência do reconhecimento da pluriparentalidade. Perfeito. E aí eu queria, Zé Du, antes de você pontuar, voltar um pouquinho no raciocínio que vocês estavam sobre a questão, né, da repercussão para cima, para baixo, para os lados desse reconhecimento. E aí eu faço a seguinte pergunta. Nessa perspectiva das possíveis repercussões, esses possíveis sujeitos, para cima, para baixo, para o lado, não deveriam participar desse processo? Já que o reconhecimento, em tese, teria repercussão em cima deles? Se a gente for seguir a lógica do reconhecimento da paternidade socioafetiva, não. Porque na paternidade socioafetiva os irmãos não falam. Entende? E tem um outro detalhe também que me passa aqui, Elton, que é o seguinte, que a gente vai conversando sobre isso, vai pensando, milhões de coisas vão passando pela cabeça, né? Aí eu estou pensando aqui, da família A+, consegue o reconhecimento de um parentesco pela via do irmão, se torna irmão de B, da família menos. Aí eu pergunto para você, né? Toda a família menos passa a ter direito hereditário em relação à família, ou direitos, né, em relação ao familiar. Essa coisa, a gente está mexendo aí num novelo, está puxando uma coisa que, como já disse, a gente só sabe como que isso está começando, a gente não sabe como que isso vai terminar. E aí, o que mais me incomoda quando essas coisas começam
é o seguinte: não, vamos começar de qualquer maneira, porque a dignidade, porque não sei o quê. Aí as pessoas puxam princípios belíssimos e realmente cabíveis, e realmente aplicáveis e tal. E aí, na hora de tentar acertar o rumo da coisa, os princípios e os fundamentos que são utilizados não são tão belos assim. Porque as pessoas, no primeiro momento, permitem, incentivam, e aí, num segundo momento, na hora de fazer o corte, porque vai chegar um momento que vai precisar, opa, peraí, precisamos parar aqui, né? Porque senão nós vamos ter uma possibilidade aí, talvez seja até algo desejável, de viver numa grande aldeia global, né? Daí a gente volta para os Guaranis, que a gente estava conversando agora há pouco, ou para as outras aldeias indígenas, onde todo mundo é parente de todo mundo, né? E as implicações, principalmente no campo do direito sucessório, a gente tem a dimensão do que vai acontecer. E eu quero deixar claro que eu não estou me manifestando nem contra, nem a favor, a absolutamente coisíssima nenhuma. Eu só estou me permitindo a falar o que está passando pela cabeça, né? E eu não sei, a gente tem que avaliar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma carência de algumas regras um pouco mais claras e necessárias com relação a essa questão do parentesco. Eu vou dar um exemplo, Elton, que a gente chegou a trabalhar bastante há alguns anos, que é aquela história da adoção de idosos, depois virou senexão, e quando começou esse movimento aqui no Brasil, a gente estava junto ali, e a gente sentia a necessidade desse idoso em desamparo entrar para aquela família, receber realmente um tratamento familiar. E a gente não consegue nem arrumar um nome para essa entrada. Não consegue nem arrumar um nome. Por quê? Porque pela via da adoção, a gente sabe que não tem como. Pela via da socioafetividade, sim, mas ele entra o quê? Ele é avô? Ele entrou depois e virou avô? Quer dizer, ele é pai daquele... Sabe, essas questões de parentesco, elas todas foram formatadas num momento em que nós tínhamos uma família hierarquizada, uma família consanguínea, e se a gente não discutir muito sobre isso, nós vamos correr o sério risco de não evoluir em absolutamente nada e continuar sempre com esses espaços totalmente abertos, e o que é pior, com pessoas em situações autênticas, fora do abrigo da lei, quando deveriam estar, né? Então é uma angústia muito grande falar sobre isso, sabe, meu querido? Você quer ver que o sistema ele é instável já tem um tempo? Olha que interessante. Se o cônjuge morre, a pessoa é viúva. Se o pai morre, a pessoa é órfã. E se o filho morre? Não existe designação. Porque o sistema nunca entendeu que pode haver uma possibilidade do pai permanecer vivo e o filho morrer antes do pai. Então o sistema é um exemplo bobinho, mas é um exemplo que mostra que o sistema ele dá pane em algumas vezes. E essa é uma pane, né? Não tem reflexo jurídico nenhum, mas é uma pane. Você não consegue adjetivar quem perdeu o pai que perdeu o filho. O pai que perdeu o filho é um pai que perdeu o filho, ponto final. Diferente de um filho que perde um pai que a gente chama de órfão. Entende? Então, assim, de fato o sistema, ele é ele é falho, tá? As decisões judiciais devem ser tomadas com algum cuidado, né? E eu digo com algum cuidado, não é no sentido pejorativo, é um cuidado a mais do que além do cuidado que ele se é tomado necessariamente, por causa das consequências jurídicas que isso vai resultar no futuro. Veja que aqui, a gente já vai fazer aí 1 hora de live, veja que aqui em 1 hora a gente fez um brainstorm aqui, que a gente enxergou rapidamente várias consequências que não tem resposta. Né? Não tem resposta. E são consequências diretas do fato principal que a gente está discutindo aqui. Ou seja, são consequências diretas do 1593.
que, como eu disse a vocês, já possibilita esse reconhecimento desde 2002. A gente está... Essa decisão do STJ jogou para o primeiro grau a possibilidade de efetivar ou não o 1.593 na perspectiva da afetividade. Beleza. E daí? E a consequência disso? Entende? Então, assim, é uma prosa que só está começando. Né? Só está começando. A gente está começando a aprender a falar ainda sobre ela. Tem nem gancho para pegar, né? Professor Salomão, você é analista aí no TJ né, na Bahia. Eu queria saber se não me perguntei, se é do primeiro ou do segundo grau. Segundo, né? Então tem grande chance aí de, quem sabe, no futuro breve, né, essa questão bater aí. Não, sim, a gente tem alguns casos. Eu tenho um caso bem interessante, que assim, eu uso, esse passou pela minha mão, não foi ninguém que me falou, eu uso como caso de sala de aula, que existia um cara aqui no interior, ele era casado, tinha uns, sei lá, 10, 15 anos com uma mulher, e ele se apaixona por outra mulher. E aí ele passa a viver com essa mulher, com essa segunda mulher, sem largar a primeira, né? Então, vamos lá, 01 e 02. E aí ele tinha até uma estratégia de tempo, ele tinha uma gestão de tempo. Era segunda, terça e quarta na casa da 01, quinta, sexta e sábado na casa da 02, domingo era o dia do descanso, né, da resenha com os amigos e tal, e aí na semana subsequente invertia. Ficava segunda, terça e quarta na casa da 02, quinta, sexta e sábado na casa da 01 e assim sucessivamente. Isso durou organizado, com planilha e tudo. Isso durou longos anos. Inclusive, no meio desse convívio, uma casa na rua da 01 foi posta à venda. E a 01 mandou comunicar a 02 que tinha essa casa à venda. A 02, então, vende a casa dela, que era do outro lado da cidade, e compra a casa na rua da 01. Assim, o cara não precisaria atravessar a cidade, só atravessava a rua. Resultado, vem a óbito, e de um lado de um caixão está a 01 chorando, e do lado do outro caixão está a 02 chorando também. E o cara se afogando no meio, né? E aí, o que acontece? A 02 entra com ação de reconhecimento de união estável. E a defesa foi, mas ele é casado. E ponto. E bota uma pedra nisso. E acabou. E todo aquele tempo que a 01 sabia da 02, viviam juntos, viviam em tese juntas, né? Não eram juntas na mesma casa, mas assim, sabiam uma da outra, comunicava, aquela coisa, foi jogado fora. Pela simples ideia de, já era casado. E pronto. E acabou. Então são situações que chegam até a gente, mas aí você tem que ter uma ideia no meu caso, né, que é a ideia de para quem eu estou trabalhando. Né, eu costumo dizer que eu não estudei para ser desembargador, eu sou estagiário de desembargador, porque assessor é sempre estagiário. Né, é estagiário de desembargador. E aí eu fui conversar com minha chefa falou assim, ó, eu até entendo o que você está falando, mas eu acho que se a gente colocar isso que você está falando, o meu voto é perdido. Então vamos voltar ao que o sistema ele acha normal? Aí eu falei, vamos voltar ao sistema. E aí a decisão foi feita essa, botou uma pedra, tchau 02, infelizmente você se misturou com uma pessoa que já era casada. Então, essas coisas são reais, essas coisas chegam até a gente, tá? Chegam muito até a gente. No segundo grau, a gente recebe uma coisa mais filtrada, né? No primeiro grau, a porta, né? O primeiro grau vai tudo, o segundo grau é mais filtrado, mas sim, chega pra gente, sim. Sensacional. Eu sou aqui do Maranhão, tem muito isso, né? Aqui no Maranhão, inclusive, tem 01, 02, 03, 04. Tem quase. Aqui no Espírito Santo não, é todo mundo, só tem tudo certinho. Não... Só tem 01, né? Existe isso. Só tem o pessoal da família tradicional brasileira ali, ó, que certinho, bonitinho. Essa bagunça aí, não. Esse caso do STJ que saiu agora, deixa eu pegar ele aqui. Esse caso do STJ, o cara teve 23 filhos, eu acho. Parece que com 7 diferente, ou com... com 7 mulheres, 23 filhos.
Então, eu pensei na hora que eu li que tinham ressuscitado o MC Catra, né? De, pô, muito próximo. O Catra aí, Muito próximo. e a gente tá na jogada de novo. A gente vai ter que fazer uma opção no nosso direito, porque assim, a gente vinha lá de um pragmatismo e tal, de repente a gente começa a soar como música o sistema common law para a gente, então de repente a gente começa a adaptar uma coisinha daqui, outra dali, mas nós vamos ter que fazer uma opção entre o pragmatismo, a seguir a letra da lei, questionar a lei só naqueles controles clássicos de constitucionalidade, ou a gente vai entrar num rumo aí que a gente não sabe muito bem para onde vai, não. Eu entendo sempre essa questão da necessidade da gente evoluir, porque a lei não pode ser estática, a norma não pode ser estática, o direito não é assim, o direito ele é reflexo da sociedade, ele é barra da sociedade, mas ele é também atendimento às demandas sociais, porque a gente não pode deixar conceber numa sociedade que se propõe justa e fraterna que ninguém fique fora da linha de direitos, né? Mas nós temos lá um dispositivo que diz, olha, ser casado é impedimento para o casamento, né? Então, se você entra numa relação com uma pessoa casada, você sabe que a sua relação ela é nula, conforme a lei, não tem valor. E se eu aplico os fundamentos do casamento para a união estável, evidentemente que se eu for ter uma visão pragmática, é isso. Agora, quando você tem um consentimento, aí você tem que repensar também exatamente para quem foi feita aquela lei, né? Se você, olha, eu sei que ele ou que ela tem uma outra relação, não me importo que seja assim. Você não se importa em qual aspecto? Só no aspecto afetivo, só no aspecto erótico ou só no aspecto financeiro? Ou você, na verdade... Porque se você me diz que não se importa com absolutamente nada, aí o problema é seu, não é da norma, não é da legislação. É você que tem que se repensar o que você está fazendo, por que você está caminhando sobre a terra ainda, né? Porque não é possível que isso não impacte em algum plano qualquer tipo de pessoa. E aí a gente vê, bom, a lei diz, mas a autonomia da vontade não vai dizer também? A manifestação da vontade não é um valor que a gente tem que cultuar? Então, realmente, professor, são questões que, quando a gente se propõe a discutir, é como o senhor disse, as exclamações somem todas e as interrogações comparecem em profusão, viu? E isso é o que é bom. Porque chover no molhado não vai adiantar muita coisa, né? Quando um aluno em graduação, por exemplo, vira para mim e fala assim, você me orienta no TCC, aí eu falo, beleza, qual é o seu tema? Um exemplo, né? Eu quero escrever, eu quero dizer que um exemplo, que o STF, quando reconheceu a união estável homoafetiva, não invalidou a regra constitucional. Aí eu falei, bom, então você não vai fazer um TCC. Aí ele olha para mim e fala, por que você não vai fazer um TCC? Porque o TCC é um trabalho de conclusão de curso. Você tem que ter o que eu chamo de interrogação do tesão. Você tem que ter uma interrogação que lhe deu tesão para você escrever. E você não me veio com a interrogação, você já me veio com o resultado final. Então você não vai escrever, você não vai pesquisar. Você vai falar com suas palavras o que outras pessoas já estão falando. Então você vai chover no molhado. Então é isso. Essas interrogações, elas são interessantes porque quem acompanhou e quem está acompanhando a live, muito provavelmente vai parar em algum momento do dia de hoje ou do dia de amanhã e vai dizer assim, rapaz, tinha 3 malucos lá conversando, cada besteira que eu ouvi, eu não concordo com absolutamente nada do que eles disseram, né? São revolucionários sem causa, estão aí para destruir todas as bases, eu sou heteronormativo, não quero saber disso, para mim isso é desvirtuação. Beleza, mas eu tirei você da situação de conforto. Você vai entender que no mundo existem malucos como a gente que a gente discute isso. Ou então você vai chegar lá e vai dizer assim, pô, eu me identifiquei com os 3 caras lá, ó, super gente boa, ele é exatamente o que eu estava pensando.
como você falou da sua filha, né, que ela foi para Trancoso, conheceu uma forma de vida, uma forma societária de vida diferente lá em Trancoso e ficou lá. Então, assim, ela estava precisando, era desse encaixe. Ela achou, ela fez o encaixe. Então, é isso. Direito é questionamento. Direito é divergência, direito é argumento, não tem como. Como diz o ditado, né, o diabo está nos detalhes. Se o direito fosse exato, a gente usava inteligência artificial para fazer julgamento e para fazer petição inicial. Ah, mas hoje já tem, beleza, mas a inteligência artificial que a gente tem hoje é para comportamentos reiterados. Por exemplo, contar prazo de recurso. Não precisa ter massa cefálica para contar. Então, assim, eu acho que a gente ainda continua com esse charme do direito, que é o charme do argumento. É isso aí. Sensacional. Meus queridos, nós já estamos indo aqui para 1h e quase 10 minutos. Rápido, hein? Conversa boa, passa rápido, né? Se o assunto tivesse aí igual o TCC do aluno, ia ter muito... A gente estava aqui com 10 minutos de live ainda. Mas é isso. Vou já passar para as considerações finais de vocês. Eu só queria agradecer muitíssimo, professor Salomão, mais uma vez, agradecendo pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super lotada, tá bom? E dizer que eu sugeri essa temática, né, para você, pelo fato que na hora que eu vi a notícia, eu vi a sua postagem, eu fiz essa pergunta que o Zé Du propôs aqui lá na postagem. Bom, se tem repercussão para o irmão, qual seria, né, a repercussão, a ascendência? E aí você me respondeu, preciso pensar e tal, e viemos aqui para bater esse papo, né? Então, simplesmente, muitíssimo obrigado de fato, foi muito prazeroso e eu acredito que todo mundo que assistiu, que vai nos assistir, eu vou já subir a live, vai ficar com essa pulguinha, com essa interrogação aí, pensando nessa temática. Então, mais uma vez, muito obrigado. Zé Du, meu querido, eu vou passar para as suas considerações finais, depois a gente passa para o professor Salomão, tá bom? Show de bola. É isso. É a gente poder discutir, né? A gente poder questionar tudo, não deixar pedra sobre pedra mesmo, porque esse assunto certamente virá para os nossos escritórios, chegará nos tribunais, e é sempre bom a gente ter um olhar por todos os lados das questões. E eu certamente, eu saio daqui mais inquieto do que entrei, saio com mais interrogações, e é provável que tenha algumas ainda me incomodando, porque quando a gente termina uma live dessas aqui, para dormir depois é complicado, porque começa a vir um monte de coisa na cabeça. Eu só tenho a agradecer a você, Elton, que com a sua santa insistência nesse projeto, no Papo de Familiarista, que é sempre extremamente prazeroso e que você me dá sempre a oportunidade de estar junto com você, isso é muito gratificante. Agradecer demais ao professor Salomão, que trouxe para a gente também, que alimentou essa inquietação tão importante, com observações extraordinárias sobre o tema, trouxe pontos assim que nem tinham passado, de repente, opa, peraí, tem mais coisa aí, isso foi para eu sair daqui muito rico e cheio de dúvidas, e se pudesse a gente ficava mais aqui, com certeza teríamos assunto para uma madrugada adentro aí, e é isso que o direito precisa, não de gente que simplesmente aceite, mas que questione, que se disponha a expor o seu ponto de vista, a falar. O professor Salomão fez isso de uma forma magistral hoje, só gratidão, e agradecer o carinho e a paciência de quem esteve com a gente até agora, e de quem ainda vai estar com a gente aí a live vai para o seu Instagram, né, Elton? Mais tarde eu subo também lá para o Questões de Família no YouTube. E vamos que vamos. Até a próxima. Mês que vem tem outra, né? Já temos um convidado especialíssimo, né? Vai revelar quem é? Vai dar um spoiler? Então tá bom. Deixa as inquietações, igual que nós vamos dormir hoje. Beleza. O suspense no ar. Meus queridos amigos, quero agradecer muito, né? Parabenizar pelo projeto. É um projeto importante. Eu acho que todo projeto que tem como objetivo
distribuir um pouco de conhecimento é algo muito importante. Eu sei que eu, como professor, vivo, né, de conhecimento, vivo que eu falo assim, tiro a parte econômica de conhecimento. Vocês, como advogados, vocês sempre têm que ter a carta na manga para se diferenciar no mercado, então isso é conhecimento. Então o conhecimento ele tem um valor econômico, eu sei disso. Mas eu sempre acho que a gente pode passar um pouco de conhecimento de forma gratuita. E assim, todo projeto que se predispõe a fazer isso, eu acho algo louvável. Então, meus parabéns pelo projeto. Eu sei como é difícil, eu sei do horário concorrencial, o horário das 20 horas é o Van Premier do Instagram, né? Então, só você ter uma ideia, quando eu entrei no Instagram, acho que tinha umas 14 lives no meu Instagram, assim. Então, assim, a Van Premier, eu sei que é assim, mas eu digo para vocês de coração, continuem, vai se estabelecendo com o passar do tempo. As discussões aqui foram fantásticas e eu quero deixar aqui um recado. Eu sei que aqui deve ter 99% são advogados, né? Eu estou aqui do outro lado do balcão, mas até chegar ao outro lado do balcão, eu advoguei. E quando eu saí da faculdade, tinha uma lenda, eu vou chamar de lenda, tinha uma lenda, quer dizer, ainda tem uma lenda, que ela é parcialmente correta. Tá? Ela não é 100% correta, ela é parcialmente correta. Que lenda é essa? As pessoas sempre chegam e dizem assim, quando sai uma decisão muito boa, as pessoas chegam assim e falam, poxa, aquele juiz é muito bom. Olha a decisão que aquele juiz deu. Ele é um juiz preparado. Está ali antenado, muito bom ele. Só que ao lado de uma decisão muito boa dada por um juiz muito bom, tem um advogado excelente. Porque o advogado, ele tem que ser excelente, porque a tese dele tem que vencer a tese da outra pessoa para convencer um terceiro. E digo mais, quem evolui o direito não é apenas o juiz, porque o juiz ele está limitado ao pedido. O juiz ele não pode inventar teses novas, salvo para hipóteses de norma de ordem pública. Mas fora isso, o juiz não pode. O juiz ele tem que aderir ou não aderir ao que o advogado apresenta. Então quem faz o sistema evoluir são vocês, advogados. São vocês, advogados, que fazem o sistema dar um passo para frente, e nós que estamos aqui do lado de cá do balcão, a gente vai olhar e vai dizer, ó, esse passo para frente é possível ou não é possível? Mas quem forçou o passo para frente foram vocês. Então, a discussão ela é interessante, e o questionamento e as interrogações são fundamentais. Sensacional. Sensacional. Meus queridos, é isso. Mais uma vez, professor Salomão, muitíssimo obrigado. Zé Du, meu brother, vamos trocando nossas figurinhas. Já está plantando a ação, chamando de irmão, já está plantando a ação, eu só estou vendo. Vou pedir só aquele sorriso para um print, para virar a capa, tá? Na live. Já foi. Pronto. Meus queridos, muito obrigado, professor Salomão. Satisfação. Abraço, amigo. Obrigado pelo convite. Um abraço para a Bahia, para essa terra querida. Zé Du, meu brother. Tamo junto. Saúde e paz. Um abraço a todos que nos assistiram e os que vão nos assistir. Saúde e paz a todos. Tchauzinho.